Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é, assim, a cara do Brasil. Uma história de fé, de luta e daquela busca desesperada por dignidade bem no coração do nosso sertão lá no século XIX. Mas antes de entrar de cabeça na história, vamos parar para pensar um pouco nisso aqui. Essa pergunta é o centro de tudo. É ela que ajuda a gente a entender por que milhares de pessoas, completamente esquecidas pelo governo e castigadas pela seca, decidiram arriscar tudo, absolutamente tudo, para seguir um profeta em busca de um milagre. Então, o que a gente está falando aqui tem nome, sabe? É o que se chama de movimento messiânico. Basicamente, é quando a fé virou o motor de uma transformação social. Surge um líder carismático visto como um salvador que promete aquilo que o Estado não entrega. Um futuro com justiça, sem fome, com dignidade. Esse conceito é a base de tudo que a gente vai ver. Ok, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Primeiro, o cenário. O sertão do século XIX. Um lugar onde a fé se tornou o último escudo contra o abandono completo do poder público. Esses movimentos, eles tinham umas características bem marcantes. Um padrão, digamos assim. Sempre tinha a figura de um líder muito carismático, uma negação forte do governo oficial, aquela crença fervorosa num reino de Deus na terra, sabe? E claro, tudo isso nascia em tempos de muita dificuldade, como a seca e a pobreza extrema. A fé popular virava uma ferramenta de resistência. E o que acendeu o pavio disso tudo? Olha, a recém-proclamada República em 1889. Para a elite, era uma nova era, mas para o sertanejo, era a mesma miséria de sempre. A seca castigava, os coronéis mandavam em tudo e todos, e o novo governo republicano simplesmente virou as costas. Isso criou um vazio de poder e de esperança que alguém ia preencher. Pois é, e essa semente de esperança ela vai encontrar um terreno fértil num lugar que entrou para a história, Canudos. Ali, um homem chamado Antônio Conselheiro começou a construir não só um refúgio, mas uma sociedade inteiramente nova. A mensagem do Antônio Conselheiro era de uma simplicidade que desarmava, sabe? E muito direta. Ele não ficava falando de teologia complicada, não. Ele falava contra as injustiças que o povo sentia na pele, a miséria, os impostos que não acabavam mais e o descaso do governo. Para um povo esquecido, ouvir isso era como uma revelação. Olha, o contraste era brutal. De um lado, a gente tinha a vida no sertão, exploração, abandono, fome. Do outro, o que Canudos oferecia, partilha, vida em comunidade, solidariedade, fé. Para mais de 25 mil pessoas, a escolha era óbvia. Canudos era mais que um lugar, era a promessa de um mundo mais justo se tornando realidade. E o quão diferente era esse mundo que ele propunha? Poxa, era uma coisa revolucionária para a época. Em Canudos não existia propriedade privada. A terra, o que se plantava, o trabalho, tudo era de todo mundo, tudo era compartilhado. A vida era guiada pela fé. Esse modelo social batia de frente com a lógica dos grandes fazendeiros, dos coronéis que dominavam a região. Só que um sonho que desafia a ordem, ele estava destinado a virar um pesadelo. A resposta do poder não demorou para chegar e ela foi violenta. Agora a gente entra na parte mais triste dessa história, a Guerra da República contra o seu próprio povo. Para a República, Canudos era uma ameaça que não dava para aceitar. Diziam que era um reduto de monarquistas, uma afronta política. A resposta foi com armas. Mas a resistência dos sertanejos foi algo impressionante. As 3 primeiras expedições do exército foram derrotadas, uma vergonha para o governo. Foi preciso uma 4ª expedição, com um poder de fogo esmagador, para finalmente destruir o Arraial de Canudos. O resultado foi um massacre. É um número que choca. Mais de 25 mil pessoas, 25 mil mortos. A população de Canudos foi praticamente exterminada. Esse foi o preço do sonho de viver com um pouco mais de dignidade. E olha, por mais que Canudos seja a história mais famosa, não foi um caso isolado não. O mesmo roteiro de abandono, fé e resistência se repetiu em outras partes do Brasil. Lá no sul do país, por exemplo, teve a Guerra do Contestado, com gente perdendo terra para a construção de ferrovia. No Ceará, o movimento do Caldeirão, liderado pelo beato José Lourenço. Em cada lugar, um líder religioso aparecia para guiar um povo desamparado. E em cada um desses casos, a resposta do Estado foi a mesma. Violência. Mudava o lugar, mas a luta era a mesma.
Então tá, depois de tudo isso, qual é o legado que fica? O que essa história de fé e de massacre ensina pra gente hoje? Apesar de terem sido esmagados com tanta violência, esses movimentos não morreram em vão, de jeito nenhum. Eles escancararam as feridas do Brasil, a desigualdade social absurda, o autoritarismo daquela primeira república e o abismo que existia entre o governo e o povo. O legado deles vive até hoje e foi imortalizado numa obra-prima da nossa literatura, Os Sertões, de Euclides da Cunha. No fim das contas, a lição principal é de arrepiar. A história de Canudos mostra que, quando o abandono é total, a fé pode se transformar numa força poderosa de resistência, de união e de luta contra a injustiça. Isso tudo, claro, traz a gente de volta para o presente. A história de Canudos já tem mais de um século, mas as questões do abandono, da luta por dignidade, elas continuam atuais. A pergunta que fica para a gente pensar é, hoje em dia, que novas formas de resistência e de esperança estão nascendo a partir do abandono? A história nos deu uma resposta. Quais serão as nossas? Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.